Mensagem do céu. Queridos, vamos lá. Curso de judeus messiânicos, nós vamos entrar num aspecto que nós ficamos aí de falar na semana passada sobre Yeshua como sumo sacerdote. E é um aspecto complexo, queridos. É complexo tratar Mashiach Yeshua como um Kohen Gadol no sentido judaico da questão. Ou seja, a tribo separada, já falamos sobre isso, para se tornar um Kohen, tinha de ser a linhagem sacerdotal de Levi, e essa linhagem sacerdotal ela volta no milênio a estar ativamente servindo, e nós vamos falar acerca disso, porque a compreensão de existir sacrifícios no milênio e precisa ser entendida, para mim pelo menos foi uma das coisas mais complexas de conseguir pegar o que está escrito no livro de Zacarias, que nós estamos estudando em Treiassá, e colocar juntamente com o curso de judeus messiânicos, onde diz que não há necessidade mais de sacrifício. E para mim, para ter entendimento de como o Eterno considera que as pessoas deveriam, para poder alimentarem-se dos animais, o tipo de oferta pacífica para que eles pudessem se utilizar dos animais de modo correto, segundo os estatutos de Hashem. O desejo dele é que seja trazido à presença dele esses animais, e nós vamos estudar sobre isso conjuntamente. Ou seja, nós vamos ter durante o milênio ofertas pacíficas, não mais ofertas pelo pecado, mas nós vamos ter ofertas pacíficas, ou seja, não são ofertas, é como se nós estivéssemos convidando pessoas para cear conosco. Isso para mim foi muito complexo de entendimento, e eu espero estar atravessando esse grande mar, juntamente com Aruch HaKodesh, com Mashiach Yeshua, segurando firmemente na mão dele para poder apresentar a vocês aquilo que me foi apresentado e está dentro da Torá. Onde o Eterno diz exatamente isso, que se os animais não fossem trazidos para serem ofertados primeiramente ao Eterno, para que então pudessem ser consumidos, aquela alma seria eliminada do meio do povo de Israel. Ou seja, existe um modo de tratar o animal para que ele possa ser absorvido por nós, sem que isso traga sobre as nossas vidas algum mau intento, alguma situação ruim. E há necessidade do consumo de carne, com todo respeito aos vegetarianos e veganos, não é? Mas segundo o Eterno, há necessidade do consumo de carne, não é? Queridos, se vocês estudarem com clareza, não é, as escrituras, e muitas pessoas me perguntam sobre isso, sobre o homem deve orar de cabeça coberta, é vergonhoso para o homem cobrir a cabeça, não é? Segundo os textos que nós já estudamos conjuntamente em Coríntios, muitas vezes eu tenho recebido perguntas de pessoas acerca desse texto pela má tradução do livro de Coríntios. Eu gosto muito de ler a tradução que nós temos do Stern, quando trata acerca disso, e o fato de dizer que o homem não deve orar de cabeça coberta. A mulher tem de orar de cabeça coberta em respeito ao seu marido, em respeito aos malachim de Hashem, mas o homem não deveria orar de cabeça coberta. Queridos, o fundamento disso é absurdo. Eu não sei como é que essa tradução tão assassina chegou para a gente, não é? É algo que destoa completamente da verdade. Porque o Eterno, se você pegar Shemot, Êxodo 28, vai estar tratando sobre as roupas da veste sacerdotal. E inclusive na tradução que nós temos vai aparecer a palavra mitra, que não é a palavra adequada para aquilo que o sacerdote usa na cabeça, não é? Nenhum Kohen, nenhuma pessoa que oficia no templo poderia estar com a cabeça descoberta. Todos eles têm uma cobertura de cabeça, dependendo, claro, do serviço que eles estavam fazendo
Mas o Kohen Gadol, aquele que entrava no Santo dos Santos, inclusive tem uma tratativa como é que ele deveria ter essa roupa. Ele tem de ter uma sobrepele, ele não pode suar diante do Eterno. Enquanto você pegar Shemot, Êxodo 28, não dá para a gente tratar tudo isso, mas eu quero ler pelo menos do versículo 31 em diante. A sobrepele, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será torcida inteiramente de fios de lã azul. Nela haverá uma abertura para passar a cabeça. Essa abertura será rematada com uma tira de malha para que não se rasgue. Em volta de toda a barra coloque aplicações em forma de romãs, feitas de fio de lã azul, púrpura e vermelha. Entre uma romã e outra ponha sininhos de ouro. Arão deverá usar essa sobrepele quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença no lugar santo, quanto como sair dele. Nessas ocasiões os sons do sininho serão ouvidos e Arão não será morto. Faça também uma placa de ouro puro, grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor. Era uma tiara, uma coroa que tinha na cabeça do sumo sacerdote. Arremate essa placa na frente da mitra com um cordão de lã azul. Arão deverá usá-la à testa, para que o Senhor aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem, para que eles não sejam culpados de cometerem algum erro ao oferecê-las a mim. Você tecerá para o sacerdote uma túnica de linho fino, uma mitra, a palavra mitra é a cobertura da cabeça, de linho fino bordado. Para os filhos de Arão façam túnicas, cintos e mitras, a fim de lhe dar dignidade e beleza. Com essas roupas, vista seu irmão Arão e os filhos dele, consagre-os, dedique-os, derramando azeite sobre a cabeça deles, para que me sirvam como sacerdotes. Façam calções de linho para cobrir a nudez deles, calções que vão da cintura até as coxas. Arão e os seus filhos deverão usá-los. O Eterno foi a primeira criação da Zorba, brincadeira, queridos, mas a primeira vez que se ouve que a parte inferior deveria ser guardada e protegida, para que mesmo por baixo das cobertas que estavam nessas roupas por cima, as partes do corpo, as partes das intimidades deveriam ser guardadas por um outro calção. Faça calções de linho para cobrir a nudez deles, calções que vão da cintura até as coxas. Arão e seus filhos deverão usá-los sempre que entrarem na tenda da minha presença e quando chegarem perto do altar para servirem como sacerdotes no santo lugar. Deste modo, eles não se arriscarão a morrer por mostrarem a sua nudez. Arão e seus descendentes obedecerão essa ordem para sempre. Então, existia uma série de cuidados para que a pessoa pudesse se aproximar do Eterno, não é? E é evidente que Mashiach Yeshua, eu não quero trazer uma ideia para vocês torta, mas eu gostaria muito de trazer uma ministração acerca de algumas coisas que apontam Mashiach como sumo sacerdote, como Kohen Gadol, não é? E uma delas é a roupa. Vamos ler, queridos, Yohanan, João 19, 23 em diante. Os soldados, pois, quando emadeiraram Yeshua, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir as escrituras, repartiram entre si minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sortes. Então eu queria que você tivesse entendimento de algo que eu fui ministrado. Eu espero que sirva para a sua vida, para sempre, para você guardar isso. A veste que Yeshua usava, diferente das do Kohen Gadol, e eu não quero que você tenha uma visão de Superman, né, queridos? Porque existe um dado momento na vida do super-homem, não é? Que a mãe finalmente e o pai lhe dão as vestes que ele tem de usar, e ali ele sabia que aquelas vestes, evidentemente, quem olha sabe que aquelas vestes não tinham costura, não é? Então, assim, eu não quero trazer para você a visão de Superman.
Eu quero trazer a você uma visão de uma revelação importantíssima acerca das vestes que Mashiach e Yeshua usava. Eu não sei como Yeshua recebeu essas vestes naquele tempo, mas as vestes dele não tinham costura. E isso traz para mim e para você um aviso muito claro. É um texto tão pequeno, mas traz um aviso muito claro. Toda roupa que você vai fazer, se você se casou, se você passou por alguma vez que você teve de fazer algum ajuste de roupa, ou na cintura, ou então na altura dessa veste, na sua calça, ou na cintura porque você emagreceu, porque você engordou, enfim, nós trazemos alguns ajustes nas roupas que nós utilizamos. E as nossas roupas, evidentemente, são costuradas, são feitas por uma confecção. Mas as roupas de Mashiach e Yeshua, elas não tinham costura, ou seja, ele tinha de caber dentro da roupa. Mashiach tinha que caber dentro daquela roupa. Aquela roupa não podia ficar mais longa, aquela roupa não podia ficar mais curta, aquela roupa não tinha ajustes. Mashiach estava na estatura de varão perfeito. Essa roupa que Mashiach usou não tinha ajustes, queridos. Não era uma roupa confeccionada de um modo comum. Eu honestamente já procurei estudos sobre isso, sobre uma roupa de ser feita como essa que Mashiach estava utilizando. Era algo extremamente raro, ou talvez não existisse outra, porque aqueles homens não rasgaram como fizeram no caso, possivelmente com o talit que Yeshua estava usando, a cobertura de cabeça. Yeshua, senhora, queridos, é só você observar. Se Yeshua estava com a sua túnica, não foi rasgada, qual é as outras roupas que eles dividiram em quatro partes? Não é? Só tem o calção que ele deveria estar utilizando, possivelmente ele trouxesse um talit katan também, não sei, e evidentemente que trazia o talit gadol, o talit que ele cobria a sua cabeça, com que o judeu demonstra a sua santidade, principalmente Mashiach, reconhecido em todos os lugares pelas vestes dele como um rabino. Mashiach, aonde ele estivesse, pela veste que ele utilizava, chamavam ele de Rabi. Ou seja, assim como você reconhecia um Kohen Gadol, você reconhecia Yeshua só de olhar para a aparência dele. Não é? Aliás, continua assim até o dia de hoje. Eu espero que você o reconheça, não é? Não aceite falsificações e nem imitações. Somente Mashiach é o separado, o ungido de Hashem, não é? Mashiach significa ungido. Ele somente é aquele que nós esperamos e por quem nossa alma suspira. Mashiach então recebeu uma veste que não tinha como ter ajustes nessa veste. Eu quero remeter a você também uma reflexão sobre as vestes que o Senhor tem preparado para nossas vidas. O Eterno tem uma roupa preparada para as nossas vidas. Será que você cresceu o suficiente? Ou será que essa veste você vai parecer uma criança usando a veste de um adulto, não é? Será que essa veste você é forte o suficiente? Ou será que essa veste vai ficar extremamente larga nos braços de modo que venha cobrir até as suas mãos, não é? Será que essas vestes estão adequadas para a sua vida? Nós alcançamos a estatura da nossa veste porque Mashiach alcançou a estatura de uma veste sem costura. Mashiach, se havia algum sinal na vida dele, ou alguma palavra profética dizendo: filho, quando essa veste servir em você, você estará pronto para o exercício do seu ministério, não é? E se fosse assim, imagine Yeshua vez por outra colocando aquela veste, perguntando: já chegou o momento, não é? Não consigo vê-lo fazer isso, porque em todo o período da história da vida dele, nós vemos a Ruach trabalhando na vida de Mashiach, principalmente após ele ser imerso nas águas, onde a Ruach HaKodesh veio poderosamente sobre a vida dele. Mas Mashiach trazia essas vestes sobrenaturais, e mesmo elas lhe foram tomadas por nós. As vestes que o Eterno trata com os sacerdotes, que as vestes dele, ele não deveria sair com as vestes sagradas no acampamento para não trazer santidade, para não santificar um povo que não merecia. Sempre que um Kohen
iria sair do seu exercício de trabalho diante do que o Eterno chamou. É impressionante que eles tinham que remover aquelas vestes para que pudesse sair daquele ambiente sagrado e não santificar o povo por causa das próprias vestes. No caso de Mashiach, as vestes dele foram picadas em 4 partes. As vestes dele foram jogadas sortes sobre a parte de quem caberia, quem é que ficaria com uma túnica sobrenatural feita sem costura. É importante que eu e você tenhamos entendimento desse critério, um critério bastante complexo, mas único. Eu não conheço dentro de toda a Escritura Sagrada alguém que tivesse uma túnica que não tivesse costura. A única menção que eu vejo sobre isso é no caso de Mashiach e Yeshua. E isso fala muito aos nossos corações. Isso fala muito com relação ao que nós podemos e devemos fazer sobre a nossa própria vida, aquilo que o Eterno vai encontrar, quem o Eterno vai encontrar pronto, quem estará pronto para estar usando também vestes que devem estar preparadas para nossas vidas, numa estatura que o Eterno espera que eu e você tenhamos. Será que nós estamos prontos para, como Mashiach, nós atingimos a estatura de utilizar umas vestes como estas, não é? Mashiach vem atender ao exercício sacerdotal quando ele entra no Santo dos Santos. Nós vamos estudar sobre isso logo mais. E no paralelo com Malquitzedek, com esse rei que nós vamos estar lendo aqui em Judeus Messiânicos 7:4 em diante. Considerai, pois, como era grande este a quem Abraham, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. É o único lugar que nós vemos que o dízimo que Abraham deu não era um dízimo comum. Ele pegou do melhor que ele tinha e ele entregou do melhor que ele tinha. Meu marido tem uma prática de não utilizar o recurso que ele recebe sem primeiro tirar. Não é que ele não quer tirar o dízimo daquilo que sobra. Ele quer o primeiro gasto que ele tem, vamos dizer assim, se é que eu posso usar essa palavra, mas a primeira retirada, vamos dizer assim, é uma maneira de ele chamar essa retirada diferente das demais. Então, meu marido, todos os meses, ele tira essa porção do salário dele. A primeira porção é a que ele entrega, é uma maneira dele fazer uma separação do melhor. O primeiro que eu vou fazer, qual a primeira coisa que eu vou fazer? É uma maneira dele fazer do melhor para entregar. Ele costuma separar também Rosh Chodesh. Todos os meses ele tem essa prática. Esse mês é um mês diferenciado para a gente. Nós temos o exercício do Pesach e logo mais nós teremos Shavuot. Então, essas coisas a gente tem de fazer numa economia, queridos. A gente tem uma economia que nós vamos fazendo ao longo do ano para podermos lidar com o exercício das celebrações e de não comparecermos perante o Eterno de mãos vazias em nenhuma dessas 3 celebrações. No caso de Abraham, ele não pegou, vamos supor que ele tivesse uma caneca de prata e uma caneca de ouro. Vamos lá, 3 canecas de prata, vamos para a proporção. 3 canecas de prata e uma caneca de ouro. Essa caneca de ouro custa 3 de prata. Então, o que é que ele fez? Ele pegou a caneca de ouro. Ou seja, olha, dos meus despojos aqui eu poderia entregar 3 canecas de prata, mas eu vou entregar a caneca de ouro. É assim que Abraham agiu. Ele pegou do melhor para entregar. E eu estou dando um exemplo do que nós fazemos aqui
A gente não espera que chegue uma data específica para fazer isso. Meu marido recebe, e a primeira porção que ele retira é a porção, primeiro gasto do mês nosso, não é gasto, mas a primeira retirada, o meu marido separa a tzedakah. É uma maneira de dizer, olha, isso é a melhor porção é que eu estou entregando. Quando Abraham veio, não existia lei, não existia Torá. Tem tanta gente que fala, mas nós não estamos na lei para fazer isso. Abraham não tinha lei, queridos. A lei veio muito, muito tempo depois. Lembre-se que Israel ficou 400 anos só no Egito. Então, a lei veio muito, muito tempo depois, não é? Nós temos de ter entendimento de que a ação de se separar é uma ação de dizer ao Eterno com uma atitude. Eu reconheço, eu gosto muito de discutir acerca de atos proféticos, não é? Todos os atos proféticos que o Eterno tem para nossas vidas estão dentro da Torá. E este é um ato profético. Queridos, eu estou abrindo meu coração para vocês, né? Meu marido, ele tinha um salário anteriormente do que a pensão que nós temos hoje, né? Então, meu marido hoje recebe 1/5 e nós não temos falta, queridos. O Eterno tem nos ensinado, claro, a gente, antes nós fazíamos viagens, nós íamos para Israel, nós íamos visitar a nossa filha, que também não mora aqui no país, nós fazíamos algumas coisas, viajávamos, podíamos ir em outros estados, nós vivíamos de uma maneira diferente. Mas eu estou dizendo a vocês que hoje nada nos tem faltado. Nada nos tem faltado, não é? E mesmo ele tendo um salário tão grande, nós chegamos a nos endividar com um salário que hoje eu olho e falo, meu Senhor, era um salário estratosférico comparado com o que nós temos de viver. Imagina, nós temos de viver hoje, o meu marido anteriormente, 2,5 salários era o ano nosso hoje, né? Então é importante que você tenha entendimento que o Eterno, ele não depende do seu salário para sua manutenção. Ele depende, a sua manutenção depende da tua fidelidade para com o Eterno e ter aquele que está com você, mantendo você. É Ele que te mantém em saúde, é Ele que te mantém para o bem, é Ele que te dá forças para adquirir riquezas, tá bom? Versículo 5, ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraham. Entretanto, aquele cuja genealogia não inclui entre eles, recebeu os dízimos de Abraham e abençoou o que tinha as promessas. É interessante que ele trata do próprio sustento daqueles que estavam a serviço do Eterno aqui. Nós tínhamos uma porção, existiam porções, o povo que serviu o Eterno era mantido também dos valores entregues para o próprio Eterno. Ele era a herança desse povo. Esse povo nunca teve terra, os descendentes de Levi nunca tiveram direito a posses, nunca tiveram direito a posses. O Senhor, o Eterno, é a sua possessão. E Mashiach e Yeshua, ele vem exatamente nessa linha. Nós vemos Yeshua estando na terra e realmente todas as coisas que lhe pertenciam e até a morte, essas coisas elas foram completamente lhe removidas. A herança de Mashiach e Yeshua é o próprio Eterno. E no caso dos Kohanim, o próprio Kohen Gadol, ele tinha de receber o dízimo, um dízimo especial, que era o dízimo de todos aqueles que serviam ao Eterno e recebiam das dízimas, e ele era mantido por essas dízimas. Ou seja, o Eterno trazia a provisão dos levitas, a parte dos levitas, e cada um dos levitas também tinha de cumprir, de entregar as suas dízimas.
Não esqueça que o próprio Kohen Gadol era responsável por oferecer o sacrifício em prol da sua própria vida, pelo seu próprio pecado. Ele também tinha as suas responsabilidades para com o Eterno. Mashiach nunca teve de oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado. Mashiach nunca teve de fazer alguma coisa para ser salvo, como era o caso do Kohen Gadol. Essa era o grande nó que eu tinha na minha mente, porque o sacerdote, ele oferece sacrifício sobre si próprio, por causa do seu pecado. Mashiach Yeshua nunca teve de fazer um sacrifício por ele mesmo, porque ele nunca necessitou de salvação. Versículo 7 do capítulo 7 de Judeus Messiânicos Hebreus, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem os dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Avraham, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Malquisedeque saiu ao encontro dele. A maior complexidade que nós temos é de compreender que as nossas ações de fidelidade para com o Eterno, elas levam ao legado de bênção para a geração que vem posterior a nós. Nós temos muita dificuldade, você que tem dificuldade de ser fiel naquilo que o Eterno ordena para você, isso não se diz somente a dízimo, se diz a outras coisas que você talvez possa fazer. Talvez você possa guardar as celebrações, você possa guardar o Shabat, você possa, mas não faz. Talvez você possa e não faça. E todas as vezes que nós guardamos, nós fazemos como Avraham Avinu fez. Avraham, ele foi responsável pela salvação de Lot e ele não estava nas melhores condições da vida dele. Acredite, queridos, Ló em Sodoma não estava nas melhores condições da sua vida. Assim como nós hoje não estamos. Dentro de uma geração perversa, uma geração de muita complexidade de viver em santidade em nossos dias. É muito importante que você entenda que Avraham, a santificação de Avraham, quando eu sou descendente de Avraham pela Emuná ou pela linhagem judaica, não importa, todos nós somos descendência de Avraham. Nós somos abençoados hoje porque Avraham entregou aquele dízimo lá. Nós temos um abençoar de geração após geração daqueles que cumprem os mandamentos, mas há uma grande dificuldade na nossa geração de compreensão que o mandamento nos guarda, o mandamento nos oculta do mal. Eu gostaria muito que você pudesse ler com mais clareza sobre o doar, não meramente material, mas o doar do seu tempo, que não é uma doação, é um investimento, o doar do exercício da oração por uma vida, o doar no exercício do amor no seu coração. Muitas vezes, amados, nós temos uma grande dificuldade de amar alguém que nos fez algo ruim. E acreditem, queridos, eu não tenho por certo de que Avraham e Lot tenham se separado pacificamente. Pode ser por causa das brigas e das contendas que haviam entre os pastores, pode ser que eles saíram com algum ressentimento, principalmente no caso de Lot, que não era espiritualmente a parte mais forte da relação. Nós precisamos doar o nosso coração, doar as nossas almas. Claro que com prudência, não se exponha a ser julgado, julgada, a estar com alguém que possa lhe fazer mal, mas isso não pode corroer seu coração. Você não pode permitir que o seu coração venha a trazer alguma situação que lhe comprometa perante o exercício da tua condição, da tua vida, juntamente com aqueles que você tem por responsabilidade. Hoje nós somos abençoados nesse Kohen Gadol, nosso Mashiach Yeshua, que entrou no Santo dos Santos uma única vez por todas e trouxe o sacrifício perante o altar de Hashem. E perante todos os malachim, todos aqueles que estremeceram ao ver um ser humano,
Que você tenha essa revelação clara no seu espírito, ao ver um ser humano entrar no Santo dos Santos dos céus. E este ser humano está sentado à destra de Hashem, hoje. Que você tenha entendimento de que a nossa raça hoje, perante todas as raças criadas, foi a nossa raça que Hashem separou para estar à sua destra. Na pessoa de Mashiach e Yeshua, para a nossa proteção. Yeshua não está no céu como ser humano, queridos, por outro motivo, num corpo, senão para que nós possamos ser resgatados diante de tudo que nós estamos vivendo neste mundo tenebroso. Que nós possamos nos ocultar, confiar em Hashem, cumprir os seus mandamentos em tudo que pudermos. O Eterno sabe o que você pode fazer. E nós possamos entrar na promessa dele, tão esperada e tão desejada para todos aqueles que nasceram de novo. Vamos orar, queridos. Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem, que é o homem, Senhor, para que Tu olhes para nós. Nós somos, Pai, de todos os mundos criados. Eu olho para a nossa vida e não vejo benefício algum em nós que o Senhor possa olhar. E, Pai, nós estamos no meio de tantas opressões, de tantas situações complexas, mas o Senhor ainda assim tem investido grandemente. Em nenhum dos malachim, nenhuma das situações, nós vimos o Senhor enviar alguém para poder fazer uma ponte de volta, mas sobre a nossa vida o Senhor nos separou. Nós somos cortados de uma rocha, nós somos cavados de um poço, e isso é algo misterioso para todos nós. O Senhor tem lutado por cada uma das estrelas que o Senhor criou, por cada uma das luzes que o Senhor gerou. Pai, pelo amor da Tua misericórdia, ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos a confiar que esta realidade é extremamente passageira, as opressões que estão sobre nós. Ajuda-nos a concordarmos que nós podemos mudar o nosso entorno quando nós oramos. Nós podemos alterar o sistema que rodeia nossas vidas, as nossas vidas. Nós não podemos alterar o mundo, nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar o nosso mundo. Ajuda-nos a nos refugiarmos na embaixada secreta do Senhor sobre toda a terra. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Ajuda-nos a viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Ajuda-nos a gerar expectativa de novidade de vida na vida das pessoas e vivermos em novidade de vida. Nós não podemos, Pai, oferecer aos outros o que nós não vivemos. Coopera conosco, Pai. Ajuda-nos a encontrar soluções para os desafios vinda do Teu trono. Livra os nossos pés de errar. Livra as nossas mãos de fazer algo que não vem do Senhor. Livra os nossos olhos de ver o que não é conveniente a nós. Livra-nos da contaminação desse mundo tenebroso em nome de Yeshua. Coopera com as nossas vidas, bondoso de Israel. Nós dependemos de Ti para o bem. Fica conosco, pois somos Teus. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.